Olá, tudo bem? Espero que sim. De início, faço a pergunta: por que criminalizar o aborto? Por que você acha que simplesmente a vida tem que ser defendida? Porque é pró-vida? Porque acha que a criança não tem culpa do ato do pai ou da mãe? Certamente ela não tem culpa mesmo. E sei que você tem seus motivos, mas eu te pergunto: você realmente já pensou mesmo sobre esse assunto? Eu venho aqui apresentar uma visão que talvez você não tenha, mas acredito que uma parte da população brasileira tenha, mesmo que pequena, mas tem. O aborto no Brasil só é permitido mediante tais circunstâncias: estupro, causa de risco de morte à mãe e se o feto não tiver cérebro. Resumidamente é isso. Então, nesses casos, já quebra a falácia de muitos por aí que o aborto é totalmente criminalizado. Você pode, em caso desses casos extremos, você pode fazer o aborto. E nesses mesmos casos, pode ser feito pelo Plano Único de Saúde, o SUS. Fora isso, não há como realizar legalmente. O aborto devia ser descriminalizado em caso do pai não assumir a paternidade e a sustentabilidade do filho. Por quê? Porque o direito de decisão, a partir do momento que o pai se nega a essas duas responsabilidades, é da mulher. Pois a decisão ou o ato, mesmo que por negligência de não se prevenir, foi dos dois e não só da mulher. O homem também naquele momento sabia que dali podia sair um filho. Se ele abandonou, é porque ele não quer. Então, se a mulher não quer, ela também tem o direito de se desfazer disso. Se a mulher cometer pecado, que é o que os cristãos alegam, fazendo um aborto, realizando um aborto, o homem comete do mesmo jeito quando ele abandona o filho. Então, está aí já um dos motivos para a mulher ter o direito de fazer isso, mesmo que pecando. Mas vamos chegar nessa parte depois. Outra coisa que levam em conta também, que colocam em questão, também é fatores econômicos. Já eu penso diferente. Por motivos econômicos, não. Em muitos países é liberado o aborto por motivos econômicos. Tipo, se a mulher não se achar em condições de criar criança, ela pode abortar. Porém, não acho uma medida correta nesse ponto, pois assim muitas futuras crianças seriam simplesmente descartadas aqui no Brasil. Pois sabemos que a condição da população brasileira não é boa e a responsabilidade de muitas garotas é deprimente. Não se previnem e se esquece que com os direitos também vêm as responsabilidades ou obrigações. O que muitas pessoas, em especial os conservadores, têm medo sobre o aborto é a irresponsabilidade deliberada, que é o caso de inventarem qualquer desculpa para se desfazer da criança. A criança não tem culpa, claro. Acho que, humanamente falando, não deveríamos tomar essa atitude para decidir a vida de um futuro ser na Terra. Por qualquer desculpa, eu acho que não é viável. Então eles têm medo disso. Tem suas razões e tal. Mas isso não é o foco do vídeo por enquanto. Pelo menos não é esse. Mas o porquê de eu não, não ser a favor, assim. Eu tenho uma certa, uma certa tolerância se acontecesse. Pra mim, cara, tranquilo. Mas por que de eu não ser, assim, a favor? Como eu não sou a favor de muitas outras coisas, mas existem, então eu posso fazer. Ser tolerante, a pluralidade de ideias. Mas o porquê de eu não ser totalmente a favor é que se o que eu visse no dia a dia fosse garotas e garotos, mulheres e homens se responsabilizando sem interferência da lei pelos seus atos nesse ponto, que é o caso de criar uma criança, eu seria 100% de acordo. Porque eu sabia que as pessoas não iam sair irresponsáveis e desfazer de uma criança por qualquer motivo, alegar qualquer coisa, então eu seria de acordo. Porém, não é isso que eu vejo no nosso país. Infelizmente, não. Eu defendo a pluralidade de ideias, como eu falei. Os cristãos têm seus motivos para defender a criminalização do aborto. Mas o que foi que Deus deu para nós humanos? Foi o livre-arbítrio. Pois mesmo que não esteja falando claramente disso nos livros, tudo indica que ele nos deu o poder de escolher. Então por que privar a mulher de tomar uma escolha? Por mais que seja errada nesse ponto. Mas nós não podemos privar ela de cometer o pecado dela. A vida da criança é individual, eu sei. A vida da criança é individual. Ninguém tem o direito de tirar a vida de uma pessoa que não fez nada a ninguém, que é totalmente inocente. O que os cristãos podem fazer
com a sua crença, é sensibilizar a mulher para ela não fazer esse ato. Mesmo assim, se ela resolver fazer, ela tem o direito, porque todos nós temos o direito de escolha. Nós lutamos, principalmente as pessoas de direita, que se dizem de direita, lutam por uma sociedade livre, que as pessoas tomem suas decisões. E é caso contraditório no meio disso é as pessoas quererem privar a mulher de escolher. Eu acho contraditório. Nós somos livres para escolher, acertar ou errar. E o certo e errado se difere de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. Não vamos impor às outras pessoas coisas que nós achamos que é certo. Isso serve tanto para os pró-vida quanto para os pró-aborto, digamos assim. Vamos deixar as mulheres decidirem. E você que é homem, que não quer que uma garota aborte um filho seu, assuma, cara. Assuma. Porque quando você se desfaz, não quer assumir o filho e despreza a garota, você está cometendo o mesmo pecado, o mesmo erro de um aborto. Então para de fuerar. Principalmente os homens param de encher a paciência nesse sentido, porque eu sei como funciona na nossa sociedade brasileira. Existe, digamos, entre aspas, essa cultura de abandono. Então, para de frescar, deixa as mulheres decidirem o que elas podem fazer. A responsabilidade delas, decisão delas, e elas têm o direito de errar, por mais que isso seja errado. Que perante religião mas perante uma mente mais liberal não é. Deixa elas fazerem, deixa elas decidirem. Eu não acho isso o fim do mundo. Sempre existiu, existe um histórico disso no decorrer da história da humanidade. E ainda está em construção nos países mas isso faz parte da história. Eu quis vir expressar essas ideias aqui. Sei que vai ter gente me atacando e tudo mais, mas fazer o que, né? Eu queria expressar minha opinião e acho contraditório alguns atos de pessoas pró-vida, de movimentos pró-vida, digamos assim, quanto pregar a pluralidade de ideias e a liberdade de escolha das pessoas e ao mesmo tempo privar a mulher nesse sentido. Se é pecado, deixa pecar. Pronto, é assim que eu penso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal aí se você não me odiar por isso. E bola pra frente. Valeu aí. Falou.